A paz do Senhor Jesus, esta é mais uma edição do Minutos Vivos. Eu sou o pastor Elias com a palavra viva de Deus para você. Hoje eu quero chamar-nos a atenção para Efésios capítulo 5, versículo 18. O texto que chama-nos para o enchimento com o Espírito Santo. Você conhece o texto? Ouça só. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Amém? Deixe-se encher do Espírito, enchei-vos com o Espírito Santo de Deus. Essa é uma expressão, amados, que leva-nos a entender que o Senhor está chamando-nos a um convite para que sejamos pessoas cheias, preenchidas pelo Espírito Santo de Deus a cada instante. E isto não significa um evento único, tipo assim, hoje eu recebi o Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo, ponto final. Serve para toda a vida, não. É uma busca contínua, é um processo de enchimento contínuo para que essa dependência de Deus, ela cresça cada vez mais. Amém? Mas o que significa de fato enchei-vos do Espírito? O que significa isso, irmãos? A palavra diz que isso é um mandamento, é uma ordem para a igreja, indicando que é necessário a busca pela plenitude do Espírito Santo nas vidas. Olha só que interessante. É uma busca contínua pela plenitude do Espírito. Interessante que no original, no grego, o verbo está na voz passiva. E isso sugere que os crentes devem se permitir ser cheios do Espírito, em vez de tentar encher por conta própria. Ou seja, eu não posso encher-me por conta própria, ou alguém colocar sobre mim o Espírito Santo de Deus, e, como pastor, colocar sobre alguém o Espírito Santo do Senhor. Não funciona dessa forma. Eu preciso colocar-me à disposição para que o Espírito Santo de Deus mova na minha vida. E isto de uma forma contínua, para que esta busca seja diária, esse enchimento do Espírito seja contínuo, até o ponto dele controlar por completo nossas ações, nossa vida e tudo quanto somos. Aqueles que são cheios do Espírito Santo são controlados pelo Espírito Santo do Senhor 24 horas por dia. Vale ressaltar que o Espírito Santo é Deus. Você não pode esquecer desse detalhe. Às vezes a igreja passa a ideia que o Espírito Santo é algo, uma energia, um líquido, sei lá, qualquer coisa assim, que pode encher a vida das pessoas, que pode ser colocado sobre a vida das pessoas. Mas não é assim, irmãos. O Espírito de Deus, aquele que habita na vida do crente e o capacita, é Deus, é a Trindade. Não subestime quem é o Espírito Santo do Senhor. E alcançar a plenitude do Espírito, irmãos, significa permitir o controle contínuo, o governo contínuo do Espírito sobre a tua vida em todos os aspectos. E isso há de redundar numa vida abundante, numa vida frutífera, numa vida na qual é possível vermos Cristo Jesus. Amém? Mas como é que nós podemos colocar em prática na nossa vida esse texto do apóstolo Paulo? E não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Em outras versões, enchei-vos do Espírito. Mas como é que eu posso dar lugar? Como é que eu posso agir? Quais atitudes? Quais atitudes? O primeiro passo, com certeza, é a rejeição ao pecado. Haja vista que a santidade é uma necessidade para que sejamos cheios, tenhamos a plenitude do Espírito Santo do Senhor. Nós temos que rejeitar o pecado, irmãos. O texto chama-nos para, ouça só, não se embriague com vinho. Eu quero que você abra teu entendimento e abra também esse leque de não se embriagar com vinho. Entenda isso como todas as formas de pecado. Aqueles que querem ser cheios ou que querem viver na plenitude do Espírito, necessário é que eles rejeitem todas as formas de pecado. Bebida alcoólica, relações impuras, pensamentos sujos, pornografia, roubo, mentira, obras da carne. É preciso rejeitá-las. Amém? Vida do servo de Deus, cheio do Espírito Santo, é marcado por renúncia.
e, consequentemente, isto gera uma intimidade com o Senhor. Aqueles que são cheios do Espírito Santo têm prazer naquilo que é de Deus 24 horas por dia. Não apenas na igreja. A igreja é um momento. Não apenas na igreja, mas 24 horas por dia. E eles vivem, respiram o Senhor. São pessoas de oração, que leem a palavra de Deus, que o buscam em adoração, enfim, que procuram colocar-se à disposição do Todo-Poderoso. E, consequentemente, isso leva-nos à obrigação, à necessidade de vivermos em comunhão com os irmãos. Aqueles que são cheios do Espírito Santo têm prazer em estar na igreja para que, em comunhão, louve, adore, glorifique e que haja uma ajuda mútua para o crescimento. Amém? Oh, glórias! Além, amados, de serem guiados pelo Espírito, o Senhor vem sobre nossas vidas e Ele há de nos guiar, nos dando impulsos, a direção, orientando-nos, enfim. Ele há de guiar nossas vidas em todas as áreas. Você não pode viver desconectado do Espírito Santo do Senhor. E aqueles que são cheios do Espírito, aqueles que são cheios do Espírito Santo, estes possuem uma vida abundante. Sim, aqueles que são cheios do Espírito Santo possuem uma vida abundante para fazerem aquilo que Deus quer, para observar a palavra de Deus e sentirem alegria na presença do Todo-Poderoso. Uma vida abundante é aquela que tem prazer naquilo que é de Deus, tem propósitos com Deus, que querem satisfazer Deus em todas as áreas. Estes frutificam no Espírito. Cheios do Espírito Santo, frutificam no Espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Eis aí o fruto do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito, você tem que frutificar. Estas práticas, elas precisam estar dentro da tua vida, dentro do teu coração. E, consequentemente, é cheio do Espírito Santo, há de testemunhar de forma poderosa do agir de Deus. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, esses testemunham do poder, da graça, do cuidado do Senhor. Esses têm alegria, têm satisfação em estar continuamente na presença do Todo-Poderoso. Amém? Resumindo tudo isso, irmãos, enchei-vos do Espírito. É um convite, também um mandamento do Senhor, para que nós possamos cada dia mais estarmos em comunhão com o Todo-Poderoso. E é uma obrigação de todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. É uma obrigação deixarem-se controlar pelo Espírito Santo de Deus e possuírem uma vida de intimidade e frutificar, claro, no Espírito Santo do Senhor. Com essa palavra, quero chamar a atenção. Veja se você realmente é cheio do Espírito Santo. Não basta falar línguas, ter dons e essas coisas todas, mas é preciso viver e mostrar em atos e ações que você de fato é cheio do Espírito Santo. Não se engane. E ser cheio do Espírito Santo não é só dentro da igreja, mas onde quer que você esteja, no busão, andando pelas ruas, trabalhando, no meio da sociedade, no meio da família, onde quer que você esteja, necessário é mostrar que você tem o Espírito Santo de Deus. Nunca te esqueças disso, tá bom? Vamos orar? Amado Deus, encha-nos com Teu Espírito, dá-nos a plenitude do Teu Espírito, mova, guia-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Seja cheio do Espírito Santo. Mostre Cristo Jesus para todos aqueles que estão ao seu redor. Testemunhe de Cristo Jesus. Que você possa crescer continuamente na presença do Eterno. Glórias! Veja nosso canal no YouTube, youtube.com/missãovivos. Ainda, leia muito a Bíblia, ore e compartilhe esse vídeo para todos aqueles que dizem-se cheios do Espírito Santo, mas têm uma vida, meu Deus do céu, mata a gente de vergonha. Compartilhe para essas pessoas. Deixe seu like, teu comentário. Amém? E um abraço apertado do Pastor Elias. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Será em breve.